Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar uma temática extremamente importante para a nossa disciplina, tá certo? Qual é essa temática, professor? Aquecimento global e mudanças climáticas. Nesta aula, pessoal, nós vamos tentar entender um pouco de como esse processo do aquecimento global vai influenciar em nossas vidas e entender também, pessoal, que o nosso planeta funciona como um sistema. Será que nós vamos fazer parte desse sistema de uma forma positiva ou negativa? Isso também vai ser algo que nós vamos botar em pauta em nossa aula nesse momento, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos que nós vamos dar início a mais uma aula de geografia, tá certo? Beleza. Pessoal, antes de tudo, nós, seres humanos, fazemos parte da vida do nosso planeta Terra. Se os seres humanos não existissem, a vida continuaria aqui existindo sem problema nenhum. A vida não está somente nos seres humanos, está nos animais, nas plantas, nos micro-organismos, tá certo? E todos eles obedecem uma dinâmica que vão se correlacionando, que vão se ajudando e contribuem para o funcionamento ideal do planeta Terra. Tá certo, pessoal? O ser humano faz parte? Faz. Mas será que ele vai contribuir para o funcionamento ideal do planeta Terra? Isso que nós vamos tentar entender, beleza? Mas antes de tudo, pessoal, vamos tentar imaginar o planeta Terra como um sistema. E esse sistema é composto de três blocos de extrema importância para o funcionamento pleno dele, beleza? E professor, quais são esses blocos? Aqui, meu caro. Primeiro, atmosfera. Segundo, hidrosfera. E terceiro, litosfera. Tá certo? Nós vamos tentar conceituar, pessoal, cada um desses sistemas, entender como a junção deles vai formar a biosfera, ou seja, a esfera da vida. O planeta Terra, esfera da vida, biosfera, tá certo? Mas antes de tudo, vamos tentar conceituar cada um deles, beleza? Então acompanhe comigo nos slides, ok? Conceituando os sistemas. Começar primeiramente aqui com a atmosfera. Beleza, pessoal? A esfera do ar, a camada de gases. A camada de gases que vai envolver o planeta Terra. Esses gases, nós podemos pontuar aqui um dos mais importantes para a gente, que nós consumimos muito. Oxigênio, tem o nitrogênio, tem o gás carbônico e uma série de outros gases que vão existir na nossa atmosfera e vão contribuir diretamente para o funcionamento correto da vida aqui do planeta Terra. O funcionamento da vida do planeta Terra. Eles são essenciais para que nós tenhamos o planeta que temos hoje, beleza? Imagina aí, se o principal gás presente aqui na atmosfera fosse o enxofre, será que a vida ia existir como ela é hoje aqui no planeta Terra? Será? Provavelmente não, tá certo? Então, pessoal, a atmosfera é uma das camadas de grande importância aqui para a manutenção da vida, beleza? Acompanhe aqui o primeiro material. Seu dinamismo é dado por variações de pressão e temperatura, por movimentos de massa, de ar quente, de ar fria, que influenciam em tipos de clima e variações do tempo. Tá certo? Olha aí, não é só composta apenas de gases, tá certo? Ela tem toda uma dinâmica, todo um funcionamento e a interação dessa dinâmica da atmosfera com o restante aqui dos nossos sistemas vai proporcionar uma dinâmica boa para o funcionamento da vida no planeta Terra, beleza? Agora vamos para outro subsistema, a hidrosfera. Tá ligado? Aqui, água, a esfera da água. A hidrosfera, pessoal, também é de extrema importância, porque nós sabemos, antes de tudo, nós sabemos que para existir vida no universo, nós precisamos da presença de água no estado líquido. Precisamos da água no estado líquido, beleza? Se não houver água no estado líquido, provavelmente
dificilmente irá acontecer vida em qualquer planeta que for, beleza? Inclusive no planeta Terra. A água no estado líquido vai ser essencial para a manutenção da vida, beleza? A água no estado líquido também vai interagir com a atmosfera, beleza? Porque nós também temos água na atmosfera, só que no estado gasoso. A água vai do estado líquido para o gasoso, beleza? E ela vai voltar para a Terra em formato líquido, beleza? Tem que ter essa interação. Mas vamos lá, acompanha o material. Hidrosfera, conjunto formado pelas águas presentes no planeta Terra, em oceanos, superfícies continentais, icebergs, na camada subterrânea e pela água que está na atmosfera em forma de vapor, beleza? Toda a água presente no planeta Terra interagindo vai formar a hidrosfera. Lembre-se, pessoal, já temos dois: hidrosfera e atmosfera. Falta outro. Qual o outro, professor? A litosfera. Litosfera, camada de rochas, pessoal. Ela também vai ser essencial para a manutenção da vida. Onde nós estamos? Na camada de rocha do planeta Terra, beleza? A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta por água. Então, essa camada de rocha vai ser de extrema importância para a manutenção da vida como conhecemos hoje. Beleza, pessoal? Acompanhe o material. Litosfera, camada de rochas que constitui a base sólida da superfície terrestre. Envolve crosta terrestre, continental e a oceânica. E também a camada inferior, formada pelo manto. Na superfície surgem algumas formas de relevo. Essas formas de relevo, elas vão interagir com a hidrosfera e a atmosfera. Beleza, pessoal? E juntando todos esses sistemas, pessoal, nós vamos ter um completo, onde a vida vai ser possível. Somente na atmosfera a vida não seria possível. Somente na hidrosfera a vida não seria possível. Somente na litosfera a vida não seria possível. Nós temos exemplos claríssimos disso no próprio Sistema Solar. No Sistema Solar nós temos planetas rochosos, mas a falta de uma parte de água, do conjunto de água, vai influenciar na vida e na dinâmica desses planetas. Um exemplo disso, Marte. Marte é um planeta rochoso, só que ele tem atmosfera? Tem atmosfera. Não é como a nossa, mas tem. Só que falta a Marte o que? A hidrosfera, o que os seres humanos procuram incansavelmente naquele planeta. Que até agora acham alguns indícios de que já houve água no planeta Marte. Só que a falta dessa água agora vai influenciar muito em uma futura colonização do planeta, em uma futura pesquisa que tente comprovar a vida existente atualmente no planeta. Vai se tornar muito mais difícil, tá certo, pessoal? Então nós precisamos da interação desses três sistemas para formar conhecido como biosfera. Bio-vida, a esfera da vida. O que seria a biosfera aqui, pessoal? No slide, no nosso material. Esfera da vida, que surge na interação das demais esferas. É formada por plantas, animais, inclusive o ser humano e micro-organismos. Beleza? A interação da litosfera com a hidrosfera e a atmosfera permitiu que no planeta Terra existisse a biosfera, ou seja, vida, simplesmente a vida. Atmosfera, hidrosfera, litosfera. A surgir a vida no planeta terrestre. Ok, pessoal? Pessoal, na biosfera vai surgir um agente transformador que vai ser de grande importância nas mudanças que vão ocorrer na própria biosfera. É um agente terra, beleza? Professor, quem seria esse agente? Eu, você, seu pai, sua mãe, sua tia, todos os seres humanos da face da Terra vão ser agentes transformadores do espaço, onde o ser biótico, ou seja, aquele ser que é dotado de vida, ele vai interagir, onde ele agir, ele vai fazer transformações. O ser humano é um agente transformador nato. Beleza, pessoal?
Onde ele chega, ele vai transformar os locais de acordo com as suas necessidades. Beleza? Uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, para que todo mundo possa observar, é no nosso material da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pessoal, antes das ocupações humanas e depois das ocupações humanas. Você pode observar nessa imagem aqui do Rio de Janeiro, que ela foi digitalizada, tá certo? Teve suas transformações via computador, mas dá para ter uma noção de como é aquele local antes. Olha aí, pessoal, nada mais nada menos do que uma baía cheia de rochas, animais, presença de animais, né? Provavelmente. Tem a interação da água com a atmosfera, com a litosfera, e a vida é capaz de surgir naquele momento, naquele local, beleza? Só que nós tivemos a presença de agentes transformadores que foram marcantes naquela região. Quais são esses agentes transformadores, professor? O ser humano. O ser humano, primeiro, os indígenas. Só que eles conseguiram interagir de uma forma não prejudicial ao planeta ou àquela localidade. Eles viviam em harmonia. Possamos dizer assim, né, pessoal? Eles viviam em completa harmonia com aquela região, com os animais, com a vida naquela região, sem problema nenhum. Só que o ser humano ele vai mudando suas necessidades. E conforme suas necessidades vão se modificando, ele vai alterar a natureza para atender essas necessidades. Ok, pessoal? Por exemplo, as construções de casas naquele local seriam o quê? Casas de madeira. Onde é que existia madeira ali? Beira da praia, tinha diversas madeiras ali que eles poderiam fazer suas casas, suas moradias, ferramentas, móveis, qualquer coisa que eles precisarem, tinha naquela região. Água, colhe a água sem problema nenhum, os riachos, água via poço, não é, pessoal? Só que as necessidades dos seres humanos vão se modificando e vão ficando cada vez maiores e mais exigentes. Tá certo? Até chegar no estado atual, onde se encontra o Rio de Janeiro. Vocês podem ver, a Bahia aí está completamente ocupada aí de barcos, de pequenas embarcações. A praia, que antes era só areia e água, agora é cheia de prédio, cheia de casas, provavelmente com asfalto, a presença de carros, um movimento muito intenso. E você pode perceber, pessoal, que quando o ser humano ocupa determinados locais, ele vai expulsando outros que já estavam lá para dar lugar às suas necessidades. Por exemplo, aqui numa imagem ao lado, do meu lado direito, ele tem uma imagem aqui de pássaros voando, tá certo? E na outra imagem você não tem, certo? Que na primeira é uma montagem, não é? Só que ele leva em consideração que a presença animal era muito marcante naquela região. E hoje não é mais. Tá certo? A presença humana vai ser muito mais marcante. E vamos acompanhar aqui no material, beleza? Ao longo do tempo, as sociedades, tal qual sua maneira, foram se apropriando da natureza e transformando-a de acordo com seus interesses. Florestas deram lugar a campos de pastagem, rodovias, casas e apartamentos, causando um desequilíbrio no ambiente, consequentemente, nesse sistema. Beleza, pessoal? Quanto mais exigentes se tornam as necessidades do ser humano, mais a natureza vai ser penalizada com isso. Infelizmente, essa é a realidade. Para que você tenha uma camisa de algodão, vão precisar ser derrubadas florestas que fazem parte de determinado bioma, e para ser plantado uma planta que vai produzir somente algodão, é o pé de algodão, né? Aí produz algodão, depois produz a linha, depois os locais vão dar lugar a fábricas, vão gerar empregos, e essas pessoas vão tendo suas necessidades, vão querer mais roupas, vão precisar de mais casas, e as cidades vão crescendo, e a parte natural da biosfera, ela vai começar a ser substituída por uma parte que é criada pelo ser humano. Ok? Eu trouxe uma observação aqui pra gente, pessoal. O ser humano como um grande agente transformador, também causando desequilíbrio
nesse ambiente, ok, pessoal? Vamos lá passar para frente. Bioma e ecossistema. Acompanhe comigo no material. Alguns efeitos das ações do homem são extremamente nocivos. O desequilíbrio ambiental vem aumentando e o sinal de alerta soou nas últimas décadas. O padrão de desenvolvimento do homem colocou a Terra no limite de seus recursos e de equilíbrio. Proteger os biomas e os ecossistemas do globo tornou-se uma missão humana para este século. Uma curiosidade para vocês, pessoal, vocês podem pesquisar por fora, sem problema nenhum, sobre a quantidade de matéria natural que o ser humano retira da Terra, da nossa biosfera, e consome em geral, tá certo? A cada ano se retira uma quantidade de X e a Terra vai produzir X. Vou colocar aqui humano e Terra. O humano vai consumir X e a Terra vai consumir X num período de 1 ano. E teve esse equilíbrio. O ser humano consumia menos 1x e a Terra produzia X. Ok, beleza, né? Então o ser humano consumiu menos do que a Terra pode produzir em 1 ano. Todo material que a Terra pode produzir. Tipo a quantidade de madeira, consumo de gás carbônico, gerar alimentos, né? Os alimentos, por exemplo, peixe, os animais que vivem de forma silvestre, todos têm seus equilíbrios, beleza? Mas chegou um momento, pessoal, que a quantidade de seres humanos aumentou tanto, e as exigências também aumentaram tanto, que o ser humano começou a consumir 3x e a Terra produzir X no ano. O ser humano, no outro ano, 4x e a Terra produzir X. Aí, conforme os anos passando, 5x e a Terra produzindo X. Vocês podem ver que vai ter um desequilíbrio nesse momento. Beleza, pessoal? Esse desequilíbrio, pessoal, vai se tornar muito marcante, já que nós passamos a consumir mais do que a Terra pode produzir. Isso, pessoal, nós conseguimos entrar nesse desequilíbrio, acho mais ou menos no ano de 2018. No ano de 2018 vai ser um ano marcante, onde o ser humano passou a consumir mais do que a Terra pode produzir. Isso pode ter, pessoal, efeitos catastróficos. Quer dizer o quê? Que o nosso padrão de vida vai ser bastante destrutivo aqui para a biosfera, para o equilíbrio dos biomas e do ecossistema. Que são o quê, pessoal? São os animais, as plantas, todos aqueles, pessoal, que têm um grau de adaptação, um grau de resiliência muito menor do que o ser humano. Vocês sabem, o ser humano é bastante adaptado a diversas ocasiões. Tanto é que nós temos o ser humano habitando em praticamente todas as partes do planeta Terra. Desde o mais quente ao mais gelado, desde o tropical ao deserto. Beleza? Tem ser humano lá, pode ter certeza. Ou ele já foi, ou ele está. Então ele tem um grau de adaptação muito alto. E isso não vai acontecer com os animais e nem com os vegetais. Por quê? Porque o grau de adaptação dele vai ser bem menor do que o do ser humano. Principalmente devido a fatores em relação ao deslocamento, ao acesso ao alimento, acesso à água. Beleza? Por exemplo, se você colocar um cacto no Ártico, ele vai morrer. Pode ter certeza. Porque não é adaptado àquela situação. Se você coloca um urso polar no deserto, ele vai morrer, porque ele não é adaptado àquela situação. Beleza? O ser humano não, ele consegue se adaptar. Só que quando ele se adapta, ele não pensa em um dos outros que não tem esse grau de adaptação. Beleza? Isso vai trazer desequilíbrio aos biomas e ecossistemas. Mas, professor, o que é bioma e o que é ecossistema? Vamos a fundo, meu caro. Aguarde. Primeiro, bioma, pessoal, acompanha com o material. Grande conjunto de formas de vida que está ligado ao quê? Plantas, animais, micro-organismos,
todos em equilíbrio com o meio físico. Todos. Eles vão estar em equilíbrio. O bioma pode ser visualmente identificado devido ao agrupamento vegetal, tá certo? Principalmente o vegetal. Por exemplo, o bioma Caatinga, nós temos um agrupamento vegetal específico. Como assim, professor? Quer dizer que quando eu estiver na Caatinga, mesmo se eu não soubesse a Caatinga, mas se eu souber das características dela, nós podemos conseguir identificá-la? Claro que sim. Por exemplo, a Caatinga, pessoal, tem uma cobertura vegetal de arbustos e árvores de pequeno porte. São plantas adaptadas à situação da Caatinga. Qual é? De seca. Por exemplo, chove de 800 a 600 milímetros ao ano. Então, as plantas que existem na Caatinga, elas precisam se adaptar a essa situação. Se elas não se adaptarem, elas vão morrer. Mas, por exemplo, nós vamos para o bioma Amazônia. O bioma Amazônia vão ter florestas de grande porte, com árvores bem juntas e que chegam até mesmo 30 metros de altura. Beleza? Uma quantidade de chuvas que vai até de 3.000 milímetros. 3.000 milímetros é muita coisa, pessoal, olha a diferença. São esses fatores que nós vamos conseguir utilizar para identificar e diferenciar os biomas que existem. Aqui ele dá um exemplo: floresta tropical, floresta temperada, savana. Sua extensão. Cada bioma também apresenta condições climáticas similares, como pontuei aqui, e a história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Os animais são adaptados aqui. A vegetação é adaptada aqui. Isso não seria diferente com o ser humano. É adaptado aqui, já que tem ser humano em qualquer parte do planeta Terra, vai ter aqui na Caatinga e ele vai estar adaptado a este bioma. Ok? Então, o que seria bioma? Em resumo, é um grande conjunto de formas de vida, levando em consideração animais, vegetais e micro-organismos. Eles vão ter aspectos semelhantes. Vão se assemelhar em quê? Na vegetação, vão se assemelhar no clima, tá certo? Nas características climáticas. Tudo isso vai servir para identificar esses biomas. Eles são visualmente fáceis de identificar e de diferenciar também. Vamos para ecossistema, pessoal. O que seria ecossistema? Sistema natural integrado e com funcionamento próprio, que consiste em uma interação entre elementos bióticos, ou seja, seres vivos, e abióticos, ou seja, meio físico e inorgânico, ou seja, aqueles que não têm vida, mas eles interagem, tá certo, pessoal? Com dimensões territoriais que podem variar consideravelmente de um tronco de árvore até mesmo um ambiente formado pela foz de um rio, tá certo? Em um tronco de árvore nós podemos ter um ecossistema? Claro que pode. Curiosidade para vocês, depois vocês pesquisem. Tem um rapaz, acho que é um inglês, que ele tem uma garrafa de vidro, onde ele colocou uma plantinha dentro, e essa plantinha começou a se desenvolver. Ele colocou água também. E ela cresce naquele espaço limitado. Ele disse que cria essa planta, essa garrafa de vidro, que é bem consideravelmente grande, ele cria ela desde os anos 60. Olha quanto tempo essa planta tem, quase 60 anos que ela tem, né? É mais, né? E ele disse que só colocou água nela uma vez só. E aquela quantidade de água não sai, porque fica somente presa, porque essa garrafa é fechada com uma rolha, e ela cresce, morre, cresce, morre, cresce, morre, tem sua água ali que não sai e consegue sobreviver. Aquilo ali pode ser considerado um ecossistema? Com certeza, porque ela vai interagir com os meios bióticos, ou seja, a planta, e com os meios abióticos, ou seja, água, luz solar, beleza? Tudo isso vai gerar um ecossistema de características próprias. Aqui ele deu exemplo de um tronco de uma árvore. Trouxe um exemplo para vocês aqui do cara que tem um ecossistema dentro de uma garrafa de vidro. Beleza? Tudo pode ter um ecossistema. Ele fala até dos
dos micro-organismos, pessoal. Com certeza que vai ter micro-organismos fazendo com que a planta entre em decomposição, tirando matéria orgânica para que ela cresça novamente, beleza? Tudo isso vai interagir, ok, pessoal? Vamos para frente. Dinâmica da atmosfera e a interferência humana. Acompanhe comigo no material, pessoal. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Beleza, isso que nós já vimos, né? Em especial, a troposfera, a parte mais baixa da atmosfera, mais próxima à superfície, ocorrem fenômenos climáticos variados e a constituição de tipo de clima e variações do tempo. Isso é decisivo para os seres humanos e para a vida em geral. Tá certo, pessoal? Queria falar aqui de duas coisas que vão ser muito importantes aqui pra gente nesta aula, tá certo? Quais são essas coisas? Aqui, aqui, aqui. Tá aqui. Pronto, achei. O clima e o tempo. Beleza? Eles vão ter suas diferenças, nós vamos entender suas diferenças. Mas ele colocou aqui, pessoal, uma coisa muito importante pra gente, da troposfera, é a camada da atmosfera. Vamos supor que aqui tenha 100 quilômetros para cima. A troposfera é a camada mais baixa. Pode ter muito mais do que 100 km, tá certo? Mas é a camada mais baixa, a camada que vai de 500 metros, 1 km, 2 km. É a camada onde nós podemos ver alguns fatores aqui da atmosfera que vão interagir com a litosfera e a hidrosfera. A presença de água no estado de vapor, ou seja, gasoso, vai estar aqui próximo à troposfera. Os aviões vão voar próximo à troposfera. As correntes de ar vão estar também próximas à troposfera, pessoal. Beleza? Então vai ser uma camada muito importante onde vai ter essas mudanças de tempo, de clima, e elas vão ser essenciais aqui para a dinâmica do ser humano aqui na Terra. Por exemplo, vai existir locais como na Caatinga, onde a quantidade de chuva vai ser muito baixa em relação a outros locais. Beleza? Então essa interação vai determinar o desenvolvimento das atividades humanas, o desenvolvimento da agricultura, tá certo, pessoal? Tudo isso vai ser influenciado por essa variação entre clima e tempo. Mas vamos entender, professor, o que é clima e tempo? Vamos lá para frente. Aqui, pronto. Clima e tempo. Primeiro de tudo, clima. Comportamento comum, habitual das condições atmosféricas em dada área. Ou seja, clima tropical, clima polar, clima temperado. Quer dizer o que, pessoal? Vai ter um comportamento comum e habitual em determinada região. Por exemplo, aqui, próximo ao polo, vai ter o quê? Provavelmente um clima polar. Ou seja, o clima ele vai se comportar de uma forma comum durante muito tempo. Por exemplo, aqui, clima polar, vou dar um exemplo aqui, temperaturas baixas de 5 graus Celsius, mais 5 graus Celsius, até menos 30 graus Celsius. Isso durante o ano. Essa variação vai acontecer durante o ano. Beleza? Isso aqui vai ser normal para o clima polar. Quantidade de chuvas escassas. Tá certo? Chuva escassa. Água, a maior parte da água vai ser no estado sólido. Beleza? A água que vai estar nessa região de clima polar vai ser em estado sólido. Formato de gelo, geleira, iceberg. Beleza? Mas, pessoal, isso pode se encaixar em qualquer parte do planeta, por exemplo, na Caatinga. O clima na Caatinga vai se comportar de tal forma, ou seja, vai ter uma temperatura que vai ser de 28 graus Celsius a 35 graus Celsius. Vai se comportar dessa forma durante muito tempo. Pode o cara vai para lá em 1950, aí ele voltou para lá no ano 2000. Aí lá, na época mais fria do ano, fez 28 graus. Na época mais fria do ano, fez 35. Não mudou. O clima não muda de um dia para o outro. Não muda. Professor, então quer dizer o quê? O clima ele vai se comportar em determinado local de uma forma comum durante muito tempo? Sim, isso mesmo.
Mas, pessoal, quanto tempo vai ser necessário para a gente determinar o clima de uma região? No mínimo, pessoal, 30 anos. 30 anos, só isso, né? 30 anos. Se o clima se comportar de tal forma durante 30 anos, nós podemos determinar o clima daquela região. Tá bom, pessoal? Por exemplo, Caatinga, durante 30 anos tem essa variação aqui de temperatura e essa quantidade de chuva. Beleza? Então nós podemos determinar que o clima da Caatinga vai ser um clima relativamente seco, com temperaturas entre 28 e 35 graus Celsius. Isso vai determinar na parte da biosfera que compõe a Caatinga, ou seja, animais vão estar adaptados, a vegetação vai ser adaptada. Beleza, pessoal? Isso é o clima. O que é o tempo? Variação diária dos elementos do clima, ou seja, chuvas, temperatura, vento, umidade do ar, pressão atmosférica. Quando você diz hoje vai chover ou amanhã vai esfriar, você está se referindo ao quê? Ao tempo atmosférico. O tempo, pessoal, vai ser totalmente diferente do clima. Porque aqui, ó, para você determinar o clima, você precisa observar durante o quê? 30 anos. Aí você vai ter o clima. Mas o tempo pode ser tempo pode ser diário. Ou seja, com variações que vão variar com variações diárias durante o dia. Por exemplo, hoje quando amanheceu, estava um clima assim, um tempo de chuva. Olha para cima, você vê aquelas nuvens mais escuras, aquele friozinho, aí você, vai chover. Choveu durante 5 minutos, depois abriu, o tempo abriu. Aí vem aquele sol, aquele calor, tá certo? Então quer dizer o quê? Que o tempo ele vai ter essa variação diária. O tempo ele pode amanhecer com características chuvosas e pode finalizar o dia com um sol claro, aberto, o céu claro, aberto, sem nuvens. Tá certo? O tempo tem essa variação diária. O clima não. Ele vai precisar de um período de mais ou menos 30 anos com as mesmas características para que se determine o clima de determinada região. Beleza? Mas antes de tudo, pessoal, vamos voltar aqui para a atmosfera só para fixar algumas coisas sobre ela. Vai ser muito importante a gente estudar a atmosfera agora. Beleza? Atmosfera. Existem diversos gases na atmosfera, todos em um percentual aproximado de quantidade de gases como hidrogênio, oxigênio, dióxido de carbono. Beleza? Todos eles vão estar em uma determinada quantidade. A radiação solar é a principal forma de entrada de energia do planeta. Ao atingir a superfície da Terra, ela é, em parte, absorvida e, em parte, refletida. A irradiação terrestre. Ou transferida de um corpo qualquer. De um corpo não, para um corpo qualquer. Beleza? O gás carbônico e o vapor de água estão presentes na atmosfera e são muito eficazes na absorção de energia emitida pela superfície terrestre. O resultado desse processo é chamado de efeito estufa. Se não fosse a retenção do calor por gases na atmosfera, a temperatura média do planeta seria muito mais baixa. Portanto, a ocorrência natural do efeito estufa possibilita a vida no planeta Terra. Ok, pessoal? O que ele falou? Nada mais, nada menos sobre o efeito estufa, pessoal. O que a gente fala assim muito, você vê no noticiário sobre o efeito estufa, que ele é prejudicial, mas é o seguinte, o efeito estufa ele é necessário para a manutenção da vida. A maior parte dos planetas que existem, eles têm uma temperatura muito baixa. Temperaturas baixas, pessoal, a água, quando você chega a 0 graus Celsius, a água está no estado o quê? Sólido. A água no estado sólido, 0 graus Celsius. Se nós temos um planeta que a temperatura média dele é de menos 10 graus Celsius,
Ah, meu filho, pode ter certeza que lá a ocorrência de vida vai ser muito difícil. Beleza? Mas se nós temos um planeta como a Terra, que tem uma média de temperatura de 18 graus Celsius, a ocorrência de vida nele vai ser possível. Porque se houver água, ela pode se encontrar no estado líquido. Se ela está no estado líquido, ela pode interagir com a atmosfera, com a litosfera. Beleza? Então vai ser muito bom para a gente. Só que, pessoal, tem um porém. O efeito estufa, ele vem sendo potencializado por quê? Por ele aqui, ó, ser humano. O ser humano vai potencializar o efeito estufa de uma forma surpreendente. Beleza? E quanto mais calor emitido, mais fácil ele vai ser absorvido. Quanto mais calor absorvido, mais quente vai se tornar o planeta Terra. Quanto mais quente, a quantidade de água, de vapor na atmosfera vai aumentar, né? Porque a água vai evaporar e ela vai ficar na atmosfera. E a água, pessoal, é um excelente receptor de calor. Ela retém água, retém calor muito fácil. E ela não libera esse calor de uma forma fácil. Beleza, pessoal? Vai ser muito mais difícil dela liberar o calor. Então, quanto maior a quantidade de água no estado gasoso na atmosfera, maior vai ser a retenção de calor e mais quente vai se tornar o nosso planeta. Isso vai trazer desequilíbrio, pessoal. Então, esses desequilíbrios causados pelo efeito estufa vão ser prejudiciais para a gente mesmo, para a biosfera e para todos aqueles que não se adaptam de uma forma fácil. Beleza, pessoal? Isso vai ficar muito mais difícil para eles. O ser humano pode se adaptar? Pode. Ele vai sofrer com isso? Vai, com certeza. Mas não vai sofrer tanto quanto os outros elementos, como, por exemplo, aqueles animais selvagens, animais silvestres, quanto a vegetação. Imagina a quantidade de água caindo no deserto Saara. E como ficaria aquele ambiente? Será que os animais que lá moram iam conseguir sobreviver? Será? É um questionamento. Será que essa quantidade de água que vai chegar na litosfera, onde nós vivemos, né, na camada de rocha, ela não vai trazer algum desastre? Por exemplo, deslizamento de terra, enchentes, tudo tem um porquê, pessoal, tudo tem um porém, beleza? Então, esse aquecimento do planeta Terra, ele pode ser prejudicial de certa forma. Aqui eu trouxe uma imagem, aqui, um desenho, né, para vocês poderem entender melhor. Primeiro, nós temos que saber que o eixo da Terra é inclinado, né? Temos o Sol como aquele elemento que vai mandar muita energia para o planeta Terra e a atmosfera protegendo a gente dessa quantidade enorme de energia. Parte dela é refletida, volta para o espaço, e outra parte dela é absorvida. Essa parte que é absorvida vai chegar a ser absorvida por quem? Por esses gases que causam o efeito estufa, pelos animais, pelos vegetais, pelo oceano. Tudo isso vai trazer uma interatividade entre eles, fazendo com que a vida entre em equilíbrio. Beleza? Mas se aumentar muito a quantidade de gases aqui, que vão reter o calor, o que vai acontecer com o planeta? Ele vai aquecer mais do que o normal. Aqui, essa parte polar, ela vai diminuir. A quantidade de vapor d'água vai aumentar. Se a quantidade de vapor d'água aumentar, maior vai ser o número de nuvens, e essas nuvens, que são de água no estado gasoso, elas vão reter calor. Isso vai trazer desequilíbrio para cá, pessoal. Beleza? E o ser humano vai potencializar isso de uma forma surpreendente. Será que vai ser bom? Muita água na atmosfera? Será que vai acarretar em mudanças? Certo? Beleza. Mas, professor, e aí? Mas a Terra tem o seu movimento e tal. Ela não vai aquecer por igual? Vamos ver o slide, tá certo, pessoal? Aquecendo por igual, a distribuição da radiação solar no planeta é desigual. A Terra possui o eixo inclinado. Observe o eixo inclinado. Eixo inclinado. O que faz com que os raios solares sejam mais concentrados em algumas áreas. Assim, latitudes mais baixas, ou seja, próximo à linha do Equador, vão receber maior radiação solar. Beleza? Aqui eu coloquei aqui mais luz solar, menos luz solar. Beleza, pessoal? A Terra não vai aquecer por igual. Só que se esses efeitos causados pelo efeito estufa
atingirem a Terra, todo mundo vai sofrer com isso, beleza? Se ela começar a aquecer por igual, vai trazer desequilíbrio. A quantidade de água congelada aqui vai ser muito grande. E se ela ficar quente, ela vai entrar no estado líquido e mais facilmente ela vai para o estado gasoso. Então quer dizer o quê? Que ela vai retornar para a atmosfera e vai fazer com que a quantidade de chuva seja cada vez maior. O nível dos oceanos vai aumentar, fazendo com que as cidades litorâneas sumam do mapa, simplesmente sumam. Beleza, pessoal? Então, naturalmente, ela não aquece por igual, mas o efeito estufa pode fazer com que ela aqueça por igual, trazendo desequilíbrio para o planeta Terra. Beleza, pessoal? Vamos lá para frente. Balanço de energia. É mais ou menos isso aqui, esse gráfico aqui, essa imagem bonita aqui que eu coloquei para vocês. Beleza, pessoal? Isso aqui é o balanço de energia. Nem toda a energia proveniente do Sol vai ser absorvida pelo planeta Terra. Vai vir parte dela, ela vai voltar para o espaço, outra parte vai ser absorvida por esses agentes bióticos e abióticos, sem problema nenhum. Beleza? Tá aí, mas vamos dar uma lida nesse slide para entender melhor, né? Quanto mais leitura a gente tiver, melhor para a gente aprender. Balanço de energia. Da energia proveniente da radiação solar, aproximadamente metade é absorvida pela superfície da Terra. A energia irradiada volta para o espaço, onde é absorvida por gases e nuvens. Dependendo da composição da atmosfera, é devolvida e aumenta o calor da superfície. Beleza? Dependendo da composição da atmosfera, ela é devolvida e aumenta o calor da superfície. Ou seja, se tiver muito vapor d'água, vai aumentar o calor da superfície. Se tiver muito gás carbônico, que é o gás que é lançado na atmosfera de uma forma muito forte, muito incisiva, gás carbônico, ele absorve muito calor. Beleza, pessoal? Isso vai trazer um desequilíbrio aqui para a biosfera. Tá certo? Para frente. Aquecimento global e mudanças climáticas. A distribuição da radiação solar no planeta é desigual. Ok, nós já acabamos de ver isso. É desigual. A Terra possui um eixo inclinado, o que faz com que os raios solares sejam mais concentrados em algumas áreas. Ok, nós já vimos isso. Assim, latitudes mais baixas, aproximadamente do Equador, recebem mais radiação solar. Ok. Beleza, tudo isso a gente já viu. Beleza? Mas vamos lá, o próximo. Muitos pesquisadores defendem que ele resulta na ação humana, em especial como decorrência do aumento da concentração de gases emitidos na atmosfera. Pronto, aí já entra o quê? A ação humana, pessoal, sendo um forte influenciador nessas transformações. Principalmente através do quê? Queimadas, queima de combustíveis fósseis, perda da biodiversidade, tudo vai gerar uma quantidade maior de gases emitidos. Parte da energia liberada estaria indo em boa medida para os oceanos, ok? Ainda que discreta, estaria havendo a elevação do nível dos mares, colocando regiões litorâneas em risco. Foi o que nós acabamos de pontuar, pessoal. Quanto maior a quantidade de água no estado líquido ou gasoso, os efeitos disso podem ser devastadores para os seres humanos, ou principalmente para aqueles seres que têm uma menor capacidade de adaptação. Beleza? E essa menor capacidade de adaptação pode significar o quê? Extinção. Simplesmente isso. Se ocorre extinção, vai trazer um desequilíbrio na cadeia alimentar. Beleza? Tudo isso pode acarretar em mudanças que podem ser prejudiciais demais aos seres humanos. Pode ser prejudicial principalmente para aqueles seres que não têm essa capacidade de adaptação. Mas o ser humano pode ter suas consequências também, pode ter certeza absoluta disso. E vamos lá. Tratados internacionais. O impacto negativo das ações humanas no ambiente global e as medidas capazes de reverter esse quadro vem sendo objeto de discussão em conferências da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre o meio ambiente.
A primeira conferência ocorreu em Estocolmo, na Suécia, em 1972 e teve como principal resultado a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou seja, PNUMA. 20 anos depois, ocorreu a conferência que se tornou o divisor de águas para as questões ambientais, ou seja, era a Rio 92. Firmou-se ali a noção de desenvolvimento sustentável e aprovou-se a Convenção da Diversidade Biológica e a Declaração sobre as Florestas e a Agenda 21, a Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, beleza? Que destacava-se a necessidade de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Tais documentos e princípios influenciaram nas ações e propostas em escala mundial. Beleza, pessoal? Esses tratados, eles vão fazer nada mais nada menos do que uma junção das necessidades básicas que os países precisam seguir para que o meio ambiente não sofra tanto com as ações humanas, tá certo? Se tem uma necessidade muito grande por árvores, madeiras de alto valor econômico, só que quando você explora essa madeira, várias florestas elas vão sofrer com isso. Então vai ter que ter um porém, vai ter que ter um questionamento. Então por quê? Nós não podemos substituir essa madeira por outro material renovável. Por exemplo, existem leis agora que vão proibir, que já proíbem o uso de canudo de plástico. Beleza? Por quê? Porque o canudo de plástico ele tem um uso único. Beleza? Você usa para isso, joga fora, mas jogou fora, mas ele vai estar lá no meio ambiente, ele pode voltar para você, fazendo com que haja inundação nas grandes cidades, poluindo os mares, poluindo os oceanos, tá certo? Ele é de uso único para o ser humano, mas ele vai ficar no meio ambiente durante milhares e milhares e milhares de anos, porque ele não se decompõe facilmente, beleza? Então esses tratados eles visam minimizar o impacto humano no meio ambiente, para que a gente, e nem os animais, e nem as plantas, dos seres vivos que fazem parte da biosfera, venham sofrer com isso, venham sofrer com essas mudanças que podem pegar a gente, rapidinho, beleza, pessoal? Pessoal, a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre essas mudanças climáticas e esses sistemas e a interação deles, beleza, pessoal? Estudem, acompanhem as próximas aulas, tá certo? Abraço, com Deus!